O tempo passa rápido e estamos à véspera da Páscoa. A gente não se dá conta, mas daqui a mais ou menos 30 dias estaremos comemorando a Páscoa, né? Uma festa de grande significado para nós. E esse período que antecede a Páscoa me traz lembranças da minha infância, do meu tempo de criança. Nós vivíamos um período de muita expectativa, porque a minha mãe prometia para mim, para os meus irmãos, um ninho do coelhinho repleto de guloseimas e chocolate, se a gente cuidasse bem da roupa, cuidasse do sapato, escovasse os dentes, tomasse banho. Então ela fazia essas promessas para a gente, né? Então a gente vivia numa expectativa muito grande. Eu acho que todos nós, não é? Eu, e creio que muitos de nós aqui não contamos mais com as promessas da nossa mãe e do nosso pai, não é? Mas todos nós, sem exceção, contamos com promessas muito mais valiosas, que são as promessas de Deus. E é exatamente sobre isso que nós vamos refletir hoje pela manhã, as promessas de Deus. E elas estão em toda a Bíblia. É incrível que a gente começa a analisar e nós vemos que as promessas de Deus começam lá em Gênesis e vêm em todos os livros até Apocalipse. Consta que o total das promessas de Deus na Bíblia são 365 promessas. Impressionante. A gente não se dá conta, não é? E por que nós estamos trazendo a nossa reflexão sobre as promessas de Deus? Porque elas se constituem num poderoso alimento para a nossa alma. As promessas de Deus é que nos mantêm vivos, porque elas nos trazem a esperança, nos traz alegria, nos traz o entusiasmo, o conforto nos momentos difíceis, nos acalma das nossas angústias, nas nossas inquietações. As promessas de Deus nos curam os nossos medos, as nossas feridas. E por quê? Porque elas nos mostram que há solução para toda situação, pela forma que seja, a pior que seja, né? As promessas de Deus, elas nos habilitam a enfrentar os obstáculos do dia a dia e termos coragem para vencê-los. Elas nos trazem a esperança de que um dia nós não teremos mais tribulações, nós não teremos mais sofrimentos. Por quê? Porque elas nos trazem a certeza da salvação. Maravilhosas promessas de Deus que nos traz a certeza da salvação. As promessas de Deus é como se fosse uma bússola que nos dá a orientação do caminho, que nos dá a direção, que nos dá o sentido que nós temos que ter na nossa vida, nesse mundo pecaminoso, nesse mundo perdido, que vive na escuridão, um mundo que não sabe o que quer e não sabe muito menos para onde vai e para onde quer ir. As promessas de Deus é que nos orientam. E isso é que nos torna diferentes do mundo, nós cristãos. Nós sabemos para onde nós queremos ir, nós sabemos para onde nós vamos. O mundo não sabe. Como eu disse, nós temos várias e várias promessas, né? Eu estou trazendo aqui para início, assim, da nossa reflexão, duas promessas. Uma está lá em João 2,25, promessa maravilhosa, que diz assim, ó: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Promessa de Deus. Ele está nos prometendo a vida eterna, né? Uma outra está lá em Apocalipse 21:4, quando João diz assim, ó: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são do passado. Aqui
o que nós temos então é que, está sendo dito, que a dor, que o sofrimento, as nossas angústias serão coisas do passado, serão coisas desta vida. Porque na próxima vida, no lar celestial, nós não vamos ter mais isso. Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Nós não vamos ter mais sofrimento. O sofrimento é aqui, não lá. Não é? Agora, imaginemos se nós não tivéssemos as promessas de Deus. Vamos imaginar. Vamos pegar agora, fazer uma Bíblia, retirando todas as promessas de Deus. Como seria? Como seria a nossa vida? Tira todas as promessas de Deus da Bíblia. Nós já estaríamos condenados no ventre da nossa mãe. Antes do ventre da nossa mãe, nós já estaríamos condenados. Nós não teríamos mais chance nenhuma de vida. Nós não teríamos mais esperança, não teríamos mais coragem, nós não teríamos mais motivação para viver. Sem as promessas de Deus, a nossa vida seria um desalento, uma tristeza, um fracasso. Seria uma tragédia. Agora, nós estamos falando das promessas de Deus. Mas nós temos também as promessas dos homens. O homem também faz promessas, né? Só que as promessas do homem falham. As promessas do homem realmente, normalmente, não se cumprem. Nós vemos compromissos feitos legalmente, inclusive no cartório, firma reconhecida, em contratos, e depois a justiça está abarrotada de questionamentos, porque nem aquele contrato, nem aquela promessa por escrito oficial foi cumprida. Não é? Então, o homem, normalmente, ele não cumpre as suas promessas. Né? Na Bíblia, existe um exemplo bem claro, que é Labão. Labão, o pai de Lia e de Raquel, né? Quando Jacó chega, né? Sai da sua terra lá, de Isaac, era filho de Isaac, chega lá em Labão, se apaixona por Raquel. E aí, ele pede Raquel em casamento para o pai, para Labão. Labão concorda, não, tudo bem, só tem uma coisa, tu vai trabalhar 7 anos, tu vai me servir 7 anos para me ajudar, é o pagamento que eu estou te exigindo para te dar minha filha em casamento. E Jacó, apaixonado por Raquel, se submete e trabalha arduamente durante 7 anos. Quando termina os 7 anos, Jacó chega para Labão, olha, trabalhei conforme tu tinhas prometido, e agora, então, como é que fica o casamento? Não, vai se casar. E preparou a festa. No dia da festa, Labão chama 2 filhos, olha, dá um pileque naquele cara, toca vinho nele e dá um porre nele, sob a justificativa de festejar. E Jacó, feliz da vida, porque ia casar com a sua amada, tomando, e vinha lá os outros, ofereciam, e vamos brindar, e ele tocando, tomou um porre violento. Foi para a cama, totalmente bêbado. E naquela época não havia cerimônia religiosa de alguém casando alguém com alguém. O casamento se consumava, era no leito, era na cama. Só que Labão, em vez de mandar Raquel, mandou a outra irmã, Lia. Evidentemente, quando de manhã Jacó se acorda, já lúcido, viu que tinha casado com Lia, então aí deu todo depois uma sequência. Mas o que nós estamos vendo aqui? Labão prometeu, mas não cumpriu. Assim é o homem. É um exemplo clássico da Bíblia, né? Nós vamos agora, daqui uns dias, entrar em campanha política. O que nós vamos ouvir de promessas, como já ouvimos no passado, promessas de políticos. Se as promessas dos políticos fossem cumpridas, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, o Brasil ia ser outro, completamente diferente. Não teríamos mais problemas de saúde, problemas de educação, não teríamos mais problema algum. Promessas vazias, em que eles prometem sabendo que não vão cumprir. Sabem que não vão cumprir, mas prometem. O homem promete e não cumpre, né?
Outro exemplo. Jovens que casam. Procuram então aqui o pastor, faz a cerimônia. No dia do casamento, prometem lealdade, fidelidade um para o outro perante Deus. Promete, enfim, amor eterno. Passam uns dias, o que nós vemos? O adultério. O adultério. Mas não prometeu? Prometeu, mas não cumpriu. Prometeu, mas não cumpriu. O homem não cumpre com o homem, né? Um outro exemplo para a gente citar, existe uma ordem religiosa em que os seus membros juram e prometem a Deus fidelidade, lealdade, são celibatários, né? Inclusive fazem todo tipo de juramento, não perante os homens, perante Deus. E o que acontece depois? A gente vê nos jornais, diariamente, milhares e milhares de casos de pedofilia. Mas não prometeu para o Deus? Prometeu, mas não cumpriu, né? Ou seja, os compromissos, as alianças que o homem faz, mudam de acordo com seus interesses, de acordo com aquilo que mais lhe serve, não é? O homem é mentiroso. O homem não tem caráter perante o próprio homem e muito menos perante o próprio Deus. Por quê? Porque o coração do homem, pela sua natureza, é pecaminoso. O coração do homem é pecaminoso. Vejam, uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, porque Deus cumpre as suas promessas, né? Se ele não cumprisse as suas promessas, ele não seria Deus. Então, Deus, pela sua perfeição, cumpre sim as suas promessas. E é interessante, vejam, lá em Números 23, 19, em Números 23, 19, diz uma coisa interessantíssima, que ele diz assim, Deus cumpre as suas promessas porque ele não é homem. Olha só, o que confirma aqui. Deus não é homem, por isso que ele cumpre. Se ele fosse homem, ele não cumpriria. Lá em Números, Deus é fiel, pelo fato dele ser Deus, não é? Em Josué 23, 14, Josué foi levantado por Deus para levar o povo judeu a assumir as terras de Canaã, não é? E ele não tinha condição nenhuma, mas Deus com ele levou e ele fez batalhas memoráveis, né? E Josué 23, 14 diz assim, nenhuma só promessa de Deus falhou, todas se cumpriram. Todas se cumpriram, né? Já em Hebreus 10, 23, Paulo nos diz, retenhamos a nossa esperança, porque é fiel quem prometeu. É fiel quem prometeu. E as promessas de Deus não discriminam pessoas, não limitam o número de pessoas. Não, absolutamente não. Como eu disse, atinge todo mundo. E isso está muito claro lá em Marcos 16, 15, quando Jesus disse, ides e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho a toda criatura. Onde é que estão as promessas de Deus? Nas Escrituras. Ou seja, quando Jesus diz, ide pregai o evangelho, ide levai as promessas de Deus para cada criatura. Então são todas, não há discriminação. Todos nós, toda criatura, tem o direito às promessas de Deus. E elas não têm prazo de validade. Elas são eternas. Por quê? Porque Deus é eterno. E se Deus é eterno, a sua palavra é eterna. E as suas promessas, que estão nas suas palavras, por consequente, também são eternas. Existem promessas, aliás, os nossos pastores sempre nos orientam e nos chamam a atenção para termos cuidado de não pensar um determinado versículo do seu contexto, do seu texto. Tudo está dentro de um determinado contexto. Mas o que se vê é que as pessoas buscam determinados
determinadas passagens, determinados versículos, e se fixam ali e o entendimento é errado. Por exemplo, nós temos promessas animadoras. Uma delas está lá em Mateus 7, 7 e 8. Mateus 7, 7 e 8, que diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe. O que busca, encontra. É maravilhoso. Aqui está dizendo o seguinte, ó. Vai lá, bate lá na porta de Deus, ele vai te atender. Pede, ele vai te dar. Isso é espetacular, é maravilhoso, não é? Isso me leva para aquele salmo que nós fizemos uma pregação lá, o Salmo 23, quando diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada vai me faltar. Bah, não vai me faltar absolutamente nada. Só que essas passagens, essas verdades, estão dentro de um contexto. E os falsos profetas é que utilizam muito isso aí, não é? Então alguém agora pode perguntar assim: mas se eu tenho direito às promessas de Deus, todos nós temos, e se elas estão valendo, elas não terminam, por que eu não recebo? Por que eu não recebo as promessas de Deus? Bom, aquilo que nós falamos antes, os falsos profetas levam as pessoas a acreditar e a pensar que é só pedir para Deus. Vou pedir para Deus e está tudo ok, maravilhoso. As pessoas se enganam que só Deus é que tem que agir, só Deus tem que tomar as providências. Esquecem que não é assim que funciona, que é só pedir. Nós temos que cumprir obrigações. Nós temos que cumprir alguns valores e alguns princípios de Deus para receber as suas promessas. E o que devemos fazer então? Em primeiro lugar, reconhecer que ao receber uma promessa de Deus, não é por merecimento. Nós não merecemos receber nenhuma. Principalmente a promessa do perdão. Nós não merecemos. É pela sua graça, pela sua bondade, é pelo seu amor. Nós devemos também conhecer e praticar os valores e os princípios de Deus. Temos que praticar esses valores de Deus. Nós temos que conhecer e praticar. Eu estou trazendo aqui aos irmãos alguns desses princípios, né? Porém, houve uma inversão em relação ao tempo. Eu tinha elencado aqui 5 princípios, mas hoje nós vamos apenas fazer uma reflexão sobre 2, né? Porque o tempo não vai permitir. E a primeira condição, ou o primeiro princípio, está lá em Hebreus 3,12. Hebreus 3,12, tá? É o primeiro, que diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Essa é a primeira condição. Vou repetir. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo. Porque, como está dito aqui, se alguém tem o coração incrédulo, está afastado de Deus. Então, a primeira condição que nós estamos vendo aqui, nesse versículo, é crer nas promessas. Essa é a primeira condição para receber as promessas, é crer. É crer nas promessas de Deus. Muitas das promessas, elas não se cumprem ao homem pela falta de credulidade. E essa falta de credulidade afasta o homem de Deus, como está dito aqui em Hebreus 12, né? Que se afaste de Deus. Quem não tem credulidade, quem não crê em Deus, está afastado de Deus. Não é? Em Deuteronômio 1:22, capítulo 1, 22 a 38, Deuteronômio 1, 22 a 38, descreve que Deus prometeu a Moisés que levaria o seu povo à terra prometida.
Lembra? Deus prometeu lá a Abraão. E aquela promessa foi indo, foi indo. Chegou a hora. Deus promete então a Moisés que levaria o povo à terra prometida. O que fez Moisés? Moisés pegou 12 homens, um de cada tribo, das 12 tribos, um representante de cada tribo, e disse para eles: agora vocês vão lá, nessa terra de Canaã, e vocês vão fazer uma verificação. Vocês vão ver o que tem lá, uma vistoria, vamos ver o que nós vamos encontrar lá. Né? E os homens foram. Deus mandou, tá? E os homens foram. E quando eles chegaram lá, eles viram alguns povos. Os primeiros povos que eles viram foram os amorreus, os gigantes. E esses povos lá estavam muito bem estruturados, muito bem armados, muito bem fortificados. E aqueles homens, ao identificar aquela situação, e eles não tinham arma nenhuma, eles não tinham como lutar, eles voltaram e disseram: não dá, não tem como, não tem como. Não temos como conquistar aquilo lá. Disseram que havia a impossibilidade total. Não creram na promessa de Deus, porque Deus prometeu, vai lá. Né? Não creram. Apenas dois, Josué e Caleb, dois jovens que disseram: não, vamos, Deus prometeu, ele vai estar conosco. E eles disseram: não, impraticável, impossível. Né? Não creram na promessa de Deus. O que aconteceu? A promessa de Deus, na conquista daquelas terras, não se confirmou para ele, porque eles não creram. Eles foram descrentes. E só permitiu, então, a conquista da terra para os seus descendentes, juntamente com aqueles dois que naquela época queriam e acreditaram, que foi Josué e Caleb. Né? A conquista da terra se deu após a morte daquelas pessoas que não creram, os descrentes. Né? Ou seja, Deus cumpriu com a sua promessa, mas com a geração posterior. Deus cumpre, mas não com aqueles que não creram, mas com a geração posterior que creu. E então, juntamente com Josué e Caleb, eles receberam a terra prometida. Em Hebreus 11:9, diz assim: pela fé habitou na terra prometida. Em terra alheia, não era deles, né? Terra alheia, morando em cabanas como Isaque e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa. Da mesma promessa. Ou seja, os herdeiros tiveram a mesma promessa, se estendeu, não é? E Deus cumpriu então com os herdeiros essa promessa porque eles creram, porque eles tiveram fé. Então, o crer é o primeiro elemento para nós recebermos as promessas de Deus. Eles para receberem a terra prometida. Né? E essa condição é uma condição assim que se confirma na maior promessa que nós temos, na promessa top, na promessa máxima que nós temos, que está lá em João 3,16, aonde diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a vida eterna, a salvação, está vinculada, depende do crer. Ok? Isso é a maior promessa de Deus para nós. Exige o crer. Todas as demais, todas elas, que é a promessa da salvação, todas elas, por extensão, por analogia, também exigem o crer. Não é? Então, essa primeira condição, crer, ela está vinculada a receber as promessas de Deus. Vamos para a segunda virtude, o segundo princípio. E ele está lá em Isaías 1,19. Isaías 1,19, que diz o seguinte: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos desta terra. Isaías estava dizendo aqui para os israelitas que, se eles obedecessem o Senhor, a terra que Deus daria a eles, daria frutos, comida, maravilhosos. Lembra? Terra que emana leite e mel. Então Isaías está dizendo, vai dar frutos,
mas vai dar não apenas frutos para alimentar o nosso corpo, mas vai dar principalmente frutos para alimentar o nosso espírito, que é a obediência, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Então, as promessas de Deus também estão vinculadas diretamente à obediência. E a obediência é uma virtude que traz frutos maravilhosos para nós, frutos para o nosso espírito. Por quê? Porque da obediência decorre a renúncia das coisas banais, das coisas frívolas, dessas coisas aqui do mundo que não servem para nada, né? A obediência nos leva a fugir do pecado, dos prazeres do mundo, dos prazeres da carne, pela obediência. A obediência nos faz dar aos nossos irmãos perdão pelas ofensas que nós recebemos, né? Perdoamos, nós temos pela obediência, então, o perdão disposto em nós aqui. A obediência nos leva a praticar a verdade, não a mentira, a verdade. Nos leva a praticar a justiça de Deus, pela obediência. A obediência nos faz ser perseverantes, humildes, fiéis. A obediência nos torna responsáveis perante o mundo, perante Deus e gratos perante Deus. Mas o mais importante da obediência é que ela nos traz a esperança. A obediência nos traz a esperança, né? A obediência nos traz o arrependimento para o perdão. É através da obediência que nós temos o arrependimento pelo perdão. A obediência, obedecer a Deus, nos leva a ter amor ao próximo. E mais do que isso, nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então a obediência, ela está na raiz da nossa relação com Deus. A obediência, juntamente com a fé, é aquilo que nos une, é aquilo que nos cola a Deus na nossa relação. Nós estamos colados pela obediência à fé a Deus, né? O que é ser obediente? É observar os seus mandamentos. Mandamentos Deus manda. Os mandamentos Deus manda. E nós temos então que obedecer. Né? Um exemplo muito clássico para nós, ao contrário, foi Adão e Eva. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, qual foi a única coisa que ele pediu e exigiu? Obediência. Não comerás o fruto daquela árvore, a árvore da vida, do bem e do mal. E eles, a única coisa foi obediência, e eles desobedeceram. E nós sabemos o resultado disso, que até hoje nós pagamos, né? Essa foi a única condição que Deus colocou. E ali naquele momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles recusaram todas as promessas de Deus. Eles interromperam ali tudo que Deus tinha prometido ao homem. Se apartaram de Deus, não é? Ora, é difícil obedecer a Deus? Certamente. Não é fácil, não. O pastor Wesley tem pregado sobre Gálatas. E ele tem dito, nem lá em Gálatas 5,17, que o espírito milita, briga com a carne. E a carne briga com o espírito. Por quê? O nosso corpo, a nossa carne, pede os prazeres pecaminosos. Os prazeres da carne, os prazeres do mundo. O nosso espírito diz, não, para aí. Não vai. Obediência a Deus. Então fica aquela luta. Quem é que ganha? Quem é que vence essa batalha? Aquele que for mais alimentado. Se nós alimentarmos mais o nosso espírito com a palavra de Deus, o nosso espírito vai ser vencedor. Nessa luta diária, terrível, que não é fácil, né? Mas é uma luta que nós temos que vencer. Por quê? Porque é a condição para recebermos as promessas e desfrutar as promessas de Deus. O nosso espírito fortalecido, vencendo sempre essas tentações, Satanás tentando fazer nós cairmos, nós temos que vencer para receber as promessas de Deus. Senão, não recebemos. Eu tenho visto, comumente,
pessoas que se acham que estão bem com Deus. Não, eu estou bem, tranquilo, ó, vivo no meu canto, vivo na minha paz. Né? Me perdoem. Eu estou bem, não tenho problema nenhum com ninguém. Né? Eu pratico boas ações, não faço mal para ninguém. Né? Mas vejam, lá em 1 Samuel 15, 22, está escrito assim. Ah, meu Pai do céu. Sim. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor. O que acontecia naquela época? Naquela época, Deus ordenava que os melhores animais, as melhores colheitas, as melhores frutas eram destinadas para ele, como prova de fidelidade, como prova de fé. Então Deus pedia essas coisas, né? Deus ordenava, como ordenou para Davi, como ordenou para Josué, que destruísse certos povos pagãos. Então, Samuel diz aqui, 1 Samuel 15, 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ou seja, o que quer dizer assim, não adianta fazer sacrifícios, não adianta matar animais, não adianta dar as melhores colheitas para Deus. Deus se agrada mais é da obediência. A obediência que Deus se agrada, não é? Isso quer dizer que a gente vulgarmente pode dizer, eu faço das tripas ao coração, me esforço de tudo quanto é jeito, e não consigo agradar a Deus. É a mesma coisa. Não adianta, por exemplo, orar todo dia. Não adianta jejuar. Não adianta servir a Deus, vir aqui na igreja, servir de alguma forma ou de outra. Não adianta dar dízimos, dar ofertas. Não adianta ler, meditar sobre a palavra de Deus. Não adianta ter presença constante na igreja. Não adianta ser caridoso com o próximo. Eu conheço pessoas que dedicam a sua vida a ajudar pessoas necessitadas. Distribuem centenas e centenas de alimentos e cestas básicas. Agora nós vamos chegar no inverno, certamente vai ter muita gente levando sopa quentinha, aquelas pessoas que moram na rua, levando cobertas. Nós vamos ver isso seguido, é maravilhoso, parabéns. Só que nada disso adianta se não houver obediência a Deus. Porque tu pode fazer todas essas coisas, mas sai ali da porta, está desobedecendo a Deus, está pecando. Então não adianta, é como diz aqui em 1 Samuel. Deus se agrada da obediência. Né? E quem não é obediente, então é desobediente. E se ele é desobediente, ele está pecando, está apartado de Deus. Por isso que essas coisas não chegam a Deus, porque tem um muro separando ali. O pecado nos separa de Deus. Então não adianta fazer o que a gente quiser fazer se não tiver obediência a Deus, porque estaremos separados dele. Nós temos alguns exemplos de obediência, poucos exemplos que eu vou trazer, tem muitos na Bíblia, mas, por exemplo, Abraão, que Deus chamou lá da sua cidade, Ur, vai agora para a terra que eu estou te prometendo. Ele não perguntou, ele não questionou, mas como? Como é que eu vou? Mas, e aí, o que vai? Nada. Obediência total. Eu estava lendo alguma coisa sobre Abraão. Você sabe quantos quilômetros Abraão fez ao longo da sua vida? A pé, em lugares inóspitos, ruins, péssimos, desertos. 2.000 quilômetros a pé. Foi feito um traçado do trajeto e um cálculo do que ele fez, 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros passa Florianópolis, passa Curitiba, passa São Paulo, passa Rio de Janeiro, Vitória.
2.000 quilômetros é como daqui a Vitória. Esse é o percurso que Abraão fez, obedecendo, sem questionar. E uma outra demonstração de obediência foi quando Deus mandou ele sacrificar o seu filho. Sara, sua esposa, não tinha filhos. E ele pediu muito e Deus deu o filho, Isaac. E quando então Isaac tinha lá seus 10 anos de idade, mais ou menos por aí, Deus mandou sacrificar. Ele não questionou, pô, mas Deus, esse é meu filho amado, querido, que tu me deu. Imaginemos se Deus manda nós sacrificarmos os nossos filhos. Vamos pensar. Qual seria a nossa reação? Abraão não questionou. Humildemente foi sacrificar o filho. Quando chegou na hora, Deus disse, não, para aí, ó, sacrifica aquele cordeiro que está ali atrás. Demonstração de lealdade, demonstração de fé, de obediência. Outro exemplo, Noé, que Deus mandou construir a arca para levar todas as espécies de animais. Ele poderia questionar, mas Deus, aqui não tem rio, aqui não chove. Noé foi inclusive motivo de chacota, de zombaria pelo povo local, mas ele obedeceu a Deus. Levou anos, um trabalho árduo, obediência total. O próprio Moisés, que Deus mandou ele sair da corte, do palácio, onde ele vivia de forma luxuosa com o faraó, para viver com seu povo escravo, e para depois libertar esse seu povo. Obedeceu, não sem questionar, questionou muito, mas aceitou e obedeceu a Deus, e foi ele que depois tirou o povo da escravidão. Moisés, obediente. Josué, como nós vimos, que Deus levantou ele para conquistar a terra de Canaã, que foi, obedeceu a Deus, onde ele disse que Deus cumpre todas as suas promessas, né? Mas um exemplo, Davi, que Deus mandava e ordenava ele combater povos pagãos, e ele obedecia a Deus fielmente, cegamente, né? Sob sempre as ordens de Deus. E em todos esses casos, se nós analisarmos, nós vamos ver que em todos esses casos Deus cumpriu as suas promessas. Não deixou de cumprir nenhuma. Isso aqui comprova que Deus quer a obediência de cada um de nós, aonde Ele nos colocar. Noé, construindo a arca. Josué, conquistando a terra. Davi, lutando contra os povos pagãos. Deus também nos coloca em vários lugares para que sejamos obedientes, com funções diferentes, lugares diferentes, com propósitos diferentes, mas Ele quer a nossa obediência. E a pergunta que eu faço aos irmãos, você está sendo obediente no lugar que Deus te colocou? Você está sendo obediente para receber as suas promessas, as promessas de Deus? Cada um pense e se avalie se está realmente sendo obediente. Ou é um daqueles que questiona, pô, mas eu não recebo nada. Busque o porquê. Se nós obedecemos às autoridades do mundo, quando tu recebe uma ordem de um juiz, tem que obedecer. Às nossas autoridades, nós temos que obedecer. Quando, por exemplo, você vai lá em Alvorada, e aí você vê lá uma caminhonete, um carro lá do fiscal de trânsito, lá do Jason, tu já tira o pé do acelerador, porque, eu tenho que respeitar a autoridade, tem que respeitar mesmo. Porque senão ele vai te canetear, vai te multar. E aí nós respeitamos, nós obedecemos. Estaciona aqui, vai ali, e a gente obedece. Agora, se nós obedecemos às coisas desse mundo, e nós não vamos obedecer a Deus, o Criador, é uma estupidez enorme, é uma coisa incrível, beira a insanidade. Quem não obedece a Deus é realmente um tolo, é um estúpido. Obedecemos as coisas aqui, mas a obediência para a nossa salvação, para o nosso Criador, a gente não faz. É uma estupidez muito grande, não é? Vejam, lá em João 14, 21,
14, 21 diz o seguinte: quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aqui Jesus está dizendo assim, ó, aquele que obedece será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se Deus cumpre as suas promessas, imagina para com aqueles que ele ama, pela obediência. Então a obediência é fundamental, é questão fundamental para que Deus cumpra as suas promessas em nós, porque a obediência nos leva a ele nos amar, conforme está aqui em João 14, 21. Então é condição fundamental, a obediência é condição fundamental na relação com Deus. E quem é que nós temos que nos basear como exemplo na nossa vida? Qual é o nosso exemplo? Qual é a figura que nós temos que buscar como exemplo na nossa vida? Termos uma vida santificada. Jesus. Jesus é a nossa figura que serve de exemplo para nós. Até Jesus foi obediente. Até Jesus. Principalmente Jesus. Está lá em Filipenses 2,8, quando diz: e sendo encontrado em forma humana, Deus em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte na cruz. Até Jesus foi obediente. Obediente a quem? Obediente ao Pai. Obediência, condição, princípio para recebermos as suas promessas. Quando nós obedecemos a Deus, nós nos submetemos à sua vontade. Nós nos submetemos à sua vontade. E nós proclamamos, ao obedecê-lo, que ele é a única, ele é a plena, que Deus é absoluta e soberana autoridade no universo. Quando nós obedecemos, nós estamos reconhecendo: Deus é soberano no universo, autoridade máxima. E a obediência, meus queridos irmãos, a obediência é a melhor forma da gente louvar a Deus, glorificar a Deus e exaltar a Deus. É a melhor forma. A obediência é a melhor forma de nós louvar a Deus. Dizermos: tu é maior, tu é o grande, não há nenhum acima de ti. A obediência. Eu vou concluir, então, nessa primeira parte, com essas duas virtudes, vamos dizer, ou princípios de Deus, não é? E depois nós temos mais 3 que nós vamos, no outro momento, então, refletir com os irmãos. Mas eu quero concluir essa primeira parte, que nós estamos, então, vendo que Deus fez as suas promessas e Ele quer cumpri-las. Por quê? Porque Deus quer restaurar a nossa vida espiritual, a nossa vida aqui de problemas, de dificuldade, de dores, de mágoas, né? De medos. Deus quer nos livrar disso aí, Ele quer nos restaurar. E Ele quer nos capacitar a vencer todos esses obstáculos que diariamente nós enfrentamos. Né? Deus quer isso. Todos os obstáculos se apresentar pelas suas promessas, Ele quer. Por isso é que Ele fez as promessas. Né? Deus quer nos capacitar a enfrentar as tentações de Satanás, os prazeres que nos desviam dele. Ele não quer nos perder, Ele quer nos manter unidos. Então, através das suas promessas, nós enxergamos e nelas nós nos apoiamos para lutar, para vencer. Deus prometeu enviar o seu Espírito Santo, foi uma promessa dele, para nos guiar pela verdade. Nos prometeu dar a sua paz. Mas para isso Ele exige também obediência absoluta. Mas, para se conquistar essas coisas, para se receber todas essas promessas, existe um caminho. Um único caminho. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E lá em João 15:5, ele também diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: nada vai ao Pai a não ser por mim, e nada vem do Pai também a não ser por mim. Tudo que se relaciona a Deus passa por Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Nós vemos então que Jesus é o representante, seu Filho é o representante de Deus aqui na terra. E tudo que se relaciona ao Senhor passa por ele. Obrigatoriamente passa por Jesus. E isso nos leva a concluir então que todas as promessas passam e se confirmam através de Jesus. Todas as promessas passam por Jesus Cristo, se cumprem somente através dele. Então, aceitar Cristo como o único Salvador, crer nele e ser obediente a ele, são condições para recebermos as promessas de Deus, não é? Nós temos um hino no Cantor Cristão, vocês vão se lembrar, um hino que realmente sintetiza tudo isso que nós falamos aqui. Quando ali diz o seguinte, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Esse hino sintetiza justamente o crer e o obedecer. Por isso é que eu agora, nesse momento, conclamo cada irmão, cada irmã, mesmo aqueles, principalmente aqueles que não têm Cristo no seu coração. Se você quer usufruir das promessas de Deus, você tem que se entregar a Jesus. Confesse seus erros, seus pecados, suas omissões. E a partir desse momento você vai ser uma nova criatura, um coração novo. Uma nova criatura com seu espírito regenerado na sua vida espiritual. E assim você estará se habilitando a receber as promessas de Deus. Amém? Vamos orar. Amado Pai, obrigado pelo privilégio de recebermos a Tua palavra e que ela nos transforme para que tenhamos uma vida santificada conforme a Tua vontade. O mundo, Pai, confia em ídolos, confia em astros, feiticeiros, dinheiro, mas a nossa confiança, Tu sabes, e a nossa obediência está focada em Ti. Pois és o único que tem o poder de ouvir as nossas orações e cumprir com as Tuas promessas que são infalíveis e que são eternas. Amado Pai, que o Teu Espírito Santo esteja sempre presente em nós, testificando que nós somos também herdeiros das Tuas promessas. Vivemos momentos difíceis, conturbados. Por isso te pedimos, amado Pai, que Tu abraces esse mundo, abrace toda a terra, a fim de que o sangue precioso de Jesus Cristo triunfe sobre todo o mal, trazendo a todos nós paz e amor de que tanto o mundo precisa. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.